ao seu nome, ó Altíssimo. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta manhã que Deus nos deu e estamos aqui mais uma manhã de consagração com obreiros da casa do Senhor. Todos somos obreiros. Obreiro quer dizer que faz alguma coisa na obra de Deus. Amém? Tem intercessores, equipe de mídia, presbítero, diáconos, assistência social, adoradores, cantores, músicos, pregadores, obreiros da casa do Senhor. E nós precisamos estar alinhado com Deus, e não tem como estar alinhado com Deus sem estar alinhado com a sua palavra. Existem promessas de Deus na nossa vida, para as nossas vidas, que nós já usufruímos, e algumas que nós não usufruímos ainda, e algumas que nós deixamos de usufruir. É para ser contínua, mas depende a nossa vida, como está o nosso estado, o tempo que vivemos, as preocupações, os desafios, as lutas, as afrontas, os confrontos, depende do que estamos vivendo, o que nós pensamos e sentimos. Muitas vezes nós deixamos de usufruir promessas que Deus já manifestou na vida da igreja, na vida do homem e da mulher de Deus. E eu orando a Deus essa semana, na quinta-feira Deus me deu uma palavra, eu estava fazendo minha devocional, e eu anotei assim, só uma coisa simples para mim, como referência e exemplo. Dá uma entradinha, só compartilha a live que eu estou transmitindo, que eu pedi para transmitir essa palavra, que eu achei importante para ser alcançado para outros também. Então nós vamos estar meditando em algo acerca de uma das promessas de Deus, que foi dada à igreja, foi dada àqueles que seguem a Jesus, àqueles que creem em Jesus. E na minha própria experiência de vida, eu percebo que conforme nós começamos a inverter as prioridades e deixar que o nosso eu fale mais alto do que a palavra em nós começamos a deixar de usufruir, de viver aquilo que Jesus nos deu para seguirmos em frente. Amém? Quantos entendem que tem promessa de Deus para a sua vida? Amém. Já cumpriu alguma? Tem para cumprir? E hoje eu quero falar de uma que muitos têm deixado de usufruir, mas o Deus está dizendo que é tempo de renovar, é tempo de voltar a viver aquilo que você já viveu e deixou de viver ultimamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, número 46, Salmos número 46, nós queremos fazer uma palavra bem breve, que no final vamos ter um momento de oração, dentro daquilo que vamos ministrar, e eu creio que o Senhor vai fazer algo novo aqui na vida de cada um, e aqueles que estão também nos acompanhando, e com atenção, ouvirem a palavra do Senhor, amém? Salmos 46, eu não vou ler o Salmo, apenas 3 versículos, é do 2 ao 5, amém? Salmo 46, do 2 ao 5, todos acharam? Ouça com atenção, acompanhe, e se puder anotar o que você ouviu hoje da parte do Senhor, anote. Salmos 46, versículo 2 ao 5 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Repita comigo o versículo 4. Há um rio. Fala para o seu irmão lembrar, fala, existe um rio, que as correntes deste rio alegram a cidade de Deus. Agora faz assim, ó, a morada do Altíssimo. Por causa deste rio, que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, é que o versículo 5 diz, não será abalada. Quantos abalos nós vivemos?
Quantas vezes por decepções, ou por situações contrárias, ou por desafio, ou porque somos confrontados, afrontados, somos chocados, quantas vezes ficamos abalados? O que é um abalo? Às vezes tem um abalo emocional, acontece uma coisa que ele fica abalado emocionalmente, uma coisa que surpreende ele, uma decepção. A pessoa abalada, ela perde aquela expectativa de alegria, porque fica preocupado. Às vezes até decepcionado com alguém ou consigo mesmo. Então, os abalos da vida que nós vivemos, quando acontece, é para o nosso bem. Mas quando você entende que há um rio, e eu quero falar nessa manhã sobre este rio, o tema é o rio de Deus em nossas vidas. Há um rio que as correntes deste rio, o que é corrente? É um rio de água que não é parada, porque a água parada fica podre, apodrece. Mas água corrente é água viva, porque está sempre sendo renovada e renovando. Se jogar uma sujeira, seja ela qual for, dentro de um rio de água parada, vai apodrecer. Mas se jogar dentro de um rio de água corrente, a água vai correndo e vai levando a sujeira embora, e vai continuar limpo aquele lugar. Então este rio que as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos, aqui diz, Deus está no meio dela, dessa cidade, dessa morada, Deus está no meio dela, por causa deste rio, que purifica e que alegra. Então por que eu li o versículo anterior? Porque o salmista está dizendo, acerca da importância de nós lembrarmos, no dia a dia, em qualquer situação, que Deus é o nosso refúgio. O seu refúgio não é desabafar com alguém, não é desabafar na rede social, não é ficar reclamando com um companheiro, obreiro, amiguinho que você desabafa e reclama, não. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Às vezes a pessoa quer se fortalecer nas suas buscas, no seu conhecimento, naquilo que ele acha, não. Deus é a nossa fortaleza. Às vezes o negócio está difícil, eu preciso de socorro. A pessoa busca socorro no amigo, no irmão, socorro nas coisas, ele busca na internet, né, em autoajuda, mas diz, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações, nas angústias. Nós precisamos de muitas coisas, sim, mas o que nós precisamos acima de tudo é de Deus, é da presença dEle, é da comunhão com Ele, para que este rio de Deus, este rio que é o rio de Deus, esteja transbordando onde nós estivermos. E para transbordar onde eu estiver, precisa transbordar em mim. Para transbordar em mim, eu preciso mergulhar neste rio, eu preciso nadar neste rio. Pastor, eu já molhei os pés no rio, né, irmã Sibeli? Lembro dela, quando eu falo molhar os pés, eu lembro dela. Já molhei os pés no rio, eu já fui até o joelho, eu já fui até a cintura. Mas chega uma hora que não dá não, eu tenho medo. E Deus fala, você quer ir mais profundo? Você quer viver a alegria constante? Você quer viver essa promessa que Deus está no meio dela e não será abalada? Hoje a situação do mundo gospel, evangelho, que o mundo secular, o sistema mundano, que tem influenciado a igreja e dezenas de milhares de obreiros nas igrejas afora, tem levado as pessoas a continuar no raso. E quando você está no raso, você não está totalmente submerso no rio de Deus. E é o que está faltando nos dias de hoje. Por que tanta rebelião? Por que tanta rebeldia? Por que tanta insubmissão? Por que tanta frieza? Por que tanta falta de frutificação? Por que tanta ausência da alegria constante da salvação e do Espírito Santo? Porque as pessoas estão esquecendo de viver a promessa de estar no rio de Deus. E eu quero dizer que não é só um momento de culto fervoroso, de falar línguas e dar recado e profecia. Estou dizendo de uma vida particular, familiar. É onde eu estiver. Se eu estou no rio de Deus, se eu vivo neste rio, aonde eu estiver vai fluir. E vai fluir vida. Vai fluir algo que as pessoas vão ver que Deus está no meio. Que Deus está no lugar em que eu estou. E por isso não será abalado. Amém? Quantas notícias ruins a gente recebe, notícias preocupantes de pessoas, de perdas, de enfermidade, de risco de vida, de perder alguma coisa. E a Bíblia diz no Salmo que aquele que teme ao Senhor, confia nele e anda e está nesse rio, ele não teme quando recebe más notícias, porque ele sabe que não será abalado. Porque Deus está. Deus está quando? Há um rio cujas correntes alegram
a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero falar com você a importância e por que eu preciso de estar neste rio. O rio existe, irmãos. Este rio existe, eu preciso estar nele. Sabe quando você está achando, eu queria dar uns mergulhos, refrescar, está calor demais. Nesse tempo agora de calor, praia não refresca, praia queima e toma um banho salgado, né? Para tirar o mal olhado. Às vezes você entra na praia e está gostoso a água, mas você sai um pouquinho, aquele sal vai queimar mais depois, não é? Mas é gostoso, eu gosto de praia, mas eu gosto mais de um rio, porque o rio não tem sal, eu gosto mais do rio, mas nada contra, eu gosto da praia. Eu estou dizendo que este rio existe, mas quando você quer se refrescar fisicamente, você procura um lugar que tem água, sim ou não? Quem é que gosta de água? Não só de beber, mas de... O salmista vai dizer no Salmo 23 também, quando ele fala o Senhor meu pastor, ele vai falar, ele me leva a águas tranquilas, e essas águas refrigeram a minha... Não é só o corpo, a água do rio de Deus refrigera a alma. O que é refrigerar? Está calor, está insuportável, a pressão está grande, eu estou estressado, eu estou nervoso, eu quero desistir. Aí você está no rio de Deus, refrigera a alma, fica tudo calminho, fica gostoso, fica fresquinho. As pessoas estão vendo muito problema e causando problema, e andando em problema e procurando problema, porque estão talvez longe do rio, já esteve no rio, mas está fora do rio. E muitas vezes estão só pisando na água, porque enquanto eu piso, enquanto eu vou até o joelho, enquanto eu vou até a cintura, eu estou no comando da minha vida onde eu estou pisando. Mas quando eu mergulho, é o rio que me leva. Quando eu mergulho, é o rio que leva a gente. Eu vi uma frase esses dias que achei interessante, acerca do rio, ou do mar, vamos falar do rio, das águas e da embarcação. Quando o navio afunda, pense agora no navio, é a sua vida, é o seu ministério, é o seu casamento, é a sua história. É o seu nome que vai ser dito de você lá na frente. Quando o navio afunda, não é porque ele está em cima de umas águas profundas. Por quê? As águas aí já é o mar. Porque ele tem uma estrutura para, quanto mais a água é funda, mais ele flutua. Mais alto ele está. Quando o navio afunda, quando a água entra dentro dele. Aí não estou falando do rio, estou falando do mar agora. Se a água entrar no navio, ele vai afundar. Todos os navios que afundou, entrou água, ele vai lá para o fundo, fica cheio de água e a água é em cima dele. Mas ele foi feito para andar em cima da água. Para andar dentro da água foi feito submarino. Então nós temos que ser crente submarino. Obreiro submarino, que não anda em cima, anda dentro. Tem estrutura para não afundar, de perecer, mas mergulhar para o rio nos levar. Quem tem levado a sua vida? Quem tem conduzido o seu ministério, a sua família, o seu casamento, suas ações? É o rio que tem conduzido, esse rio que eu vou falar agora? Ou é você que está com o pé no controle? É do jeito que eu quero, é como eu quero, eu faço o que eu quero. Eu estou até fingindo que obedeço, mas eu faço o que eu quero. É que muitos estão fazendo, e quando você faz isso, você não está mergulhado no rio de Deus. Quem mergulha no rio de Deus é Deus que conduz ele em todas as áreas. E quando Deus conduz, tudo dá certo. Vai ter cada surpresa, mas vai dar certo. Vamos lá, Ezequiel 47. É mais 3 textos para me concluir essa reflexão. Eu vou detalhar aqui esse texto, algumas coisas, porque a importância desse rio e o que acontece com a pessoa, com o homem, com a mulher de Deus, com o obreiro, ou qualquer pessoa que está nos vendo aí nessa live, dessa reflexão. Eu vou ler do 1 ao 12. Ezequiel 47, 1 ao 12. A importância, porque tem coisas, irmãos, eu estou tanto tempo na igreja, eu sirvo a Deus, eu faço alguma coisa, mas tem coisa que para mim parece que não tem, está faltando algo. E realmente está faltando algo. E eu sei que o que está faltando é só pelo fato de nós sabermos que tem o rio. Talvez algum já mergulhou mais fundo nesse rio, mas depois saiu de novo porque ele sentiu saudade do controle. Sentiu saudade de ele fazer do jeito dele. Ele sentiu saudade de ele pisar com os próprios pés. Eu estava até vindo agora de carro, brincando com o pessoal no carro. Eu brincando assim, não é piada, é fazer uma reflexão sobre coisas da palavra. E eu estava dizendo assim que eu vim hoje de sandália, está ali minha sandália. Falei, estou tipo Jesus, tipo Moisés, de sandália hoje. Foi porque eu lembrei que Jesus falou para Moisés, quando ele viu a presença de Deus, tira a sandália dos seus pés,
porque o lugar que você está é terra santa. Eu explicando para eles, aí que eu pensei, vou de sandália, é mais fácil de tirar. Não estou dizendo que eu estou descalço porque é uma doutrina, não, estou dizendo que a reflexão, eu já vi de sandália, mas no meio do caminho que eu veio esse pensamento. Mas o que Deus dizer para Moisés? Moisés viu a presença de Deus, Deus queria falar com Moisés, e até aquele dia, Moisés com quase 80 anos, até aquele dia, Moisés fez muita coisa do que ele quis, do que ele aprendeu no Egito. Mas ele tinha um chamado, mas ele tinha sido escolhido por Deus. Deus tinha um propósito na vida dele. E quando Deus tem um chamado específico, você pode estar no controle muito tempo, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar: tira a sandália dos seus pés, ou seja, sai do seu pedestal, sai do seu controle, porque aqui quem manda sou eu, diz o Senhor. Muitos obreiros não estão sendo o que é para ser, porque ele quer mandar, ele não deixa Deus mandar nele. Ele não deixa a palavra, ele não obedece a palavra, ele quer sempre fazer do seu jeito, às vezes por falta de conhecimento, falta de discernimento, mas a maioria das vezes por causa do seu próprio ego. Tira a sandália, quer dizer, desce daí de onde você confia e venha confiar em mim, porque eu estou contigo. Deus falou com Moisés, não é porque aquele lugar no deserto onde estava aquela sarça era um lugar santo, é porque onde Deus está se torna lugar santo. Se Deus está na minha vida, a minha vida é santa. Se Deus está na minha casa, a minha casa é santa. Mas quando Deus está, nós estamos sendo conduzidos pelo rio. Casa de oração, atitude de amor, atitude de louvor. Mas quando nós falamos, eu conheço o rio, eu conheço a palavra, eu sei muita coisa, mas as suas atitudes são terrenas, mundanas, naturais. Então nós precisamos voltar para o rio. Precisamos nos banhar de novo, mergulhar neste rio do Espírito. Precisamos voltar a exercer os nossos dons com sabedoria, humildade, como servo e com autoridade, não para se mostrar, mas para vivermos e as pessoas verem Deus através do rio de Deus em nós. Observe então, Ezequiel 47, estava em Isaías, vamos para Ezequiel. Eu vou lendo aqui, vou parafraseando rapidamente, que são 12 versículos apenas. O rio no templo, ou o rio de Deus, ou o rio do trono de Deus, capítulo 47, versículo 1 de Ezequiel. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, e dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados. Cordel é um peso que tem numa corda, que tem medidas marcadas na corda, que mede profundidade. Amém? Cordel não é plumo. Plumo é para ver se está tudo certo, se não está torto. Deus tem plumo, Deus tem cordel, tem tanta ferramenta aí que os pedreiros usam e Deus tem, que as profissões usam. Então o cordel é para medir a profundidade. Diga comigo, Deus tem um cordel para medir a minha profundidade. Esse homem levou o cordel de medir e mediu 1000 côvados. Eu já falei isso, então vou ler rápido aqui, não vou explicar, já entenderam. E quando ele mediu 1000 côvados, que são 500 metros, foi até o tornozelo. Estava bom? Já molhou o pé? Tá bom? Pezinho molhado já tá bom para você? Hã? Hein, crente de pé molhado? Tem gente que entra no pé molhado e fala, tá bom, eu não quero ir mais além. Ah, pastor, eu não sei, eu não vou interessar, eu não vou dedicar. Às vezes não fala isso, mas é isso que ele quer dizer. Porque ele se contenta com o pé molhado, se contenta com um cargo na igreja, se contenta apenas com um título na igreja. E não é isso que Deus quer. Deus não me chamou para ter cargo e título, Deus me chamou para ir no profundo e para ser condutor do rio de Deus. Por que eu tenho que ser condutor do rio? Vamos lá. Aí pede mais 1000. Pediu mais 1000? Água no joelho. Tá bom no joelho para você? Ah, já tá. Para ir para lá eu não vou. Estou falando do rio de Deus agora. Não estou falando da praia não. Na praia você não vai muito nem, senão você se afoga. Aí mediu mais 1000. Foi até a cintura. Estou quase perdendo o controle. Sabia que tem crente que tem medo de ser batizado com o Espírito Santo e perder o controle da sua vida? Mas Deus quer que você perca o controle da sua vida para que Ele controle.
Muitas pessoas ele quer estar no controle da sua vida, e é por isso que ele é obreiro e fica sempre no raso, talvez chegue até a cintura. Mas Deus quer que ele controle a sua vida. Para isso você tem que permitir. Como? Mergulhando, tirando as sandálias. Aí então, mediu mais viu, foi até a cintura. Aí olha o que diz o texto depois da cintura. Versículo 5. E mediu mais 1000. Aqui já estava indo 2.000 metros, 2 quilômetros já, para dentro do rio. Porque a gente fala assim, na minha vida eu vou só até aqui. Na minha chamada eu vou só até aqui. Se o pastor me dá uma ordem, eu não obedeço, porque eu só vou até aqui. Porque eu vou tratar muito com o ministério e com a igreja sobre submissão à autoridade. Aliás, eu quero adiantar para vocês, você que está aí na live, também que hoje à noite, para você mergulhar nesse rio, você precisa ouvir a direção que vai ser ministrada hoje à noite. Eu ia escalar alguém, mas Deus não deixou. Falei, Deus, eu vou escalar alguém, eu vou pregar de manhã, alguém prega de noite. É para você falar isso. Quem está entendendo? E quando você ouvir a luz, você vai saber que é Deus que mandou falar. Não é coisa do pastor, porque tem gente que fala, Deus mandou falar isso, e a gente não tem nada a ver. Quando é Deus, irmãos, Ele tem um propósito maior do que a gente pensa. Maior do que nossas ideias. A gente tenta até resistir, Senhor, eu não vou falar isso não, Senhor. Isso aí, tanto que o que eu vou falar hoje à noite, eu estava preparando para agora de manhã. Aí Deus falou assim, de manhã é do rio, à noite é esse. Então vamos lá. Versículo 5. E mediu mais 1000 e já era um ribeiro que eu não podia atravessar. Por quê? Olha aí. Porque as águas eram profundas. Diga, águas profundas. Perdi o controle. Não podia, eu só podia ir enquanto estava na cintura. Se você pegar um riozinho e você tiver água, você atravessa ele andando, você está no controle, você está confiando em você. Mas se você a água for profunda, você tem que confiar em Deus. Você confia na expressão física comum. Você confia que se você sabe nadar ou não. Quem não sabe nadar, não vai além do que o pé pode se sustentar, sim ou não? Quem sabe nadar, ele dá uma mergulhada, e mesmo assim alguns morrem porque vai além do que era para ir, ultrapassa o limite. Observe que ele disse, eu não podia atravessar, porque eram águas profundas, águas que só deviam ser passado a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, só quem sabe nadar. No seu ministério, na sua chamada, na sua vida de obediência e submissa a Deus e à palavra e às autoridades, na sua vida de comunhão com Deus, você já está nadando? Você está ainda na cintura? Porque nadando, não é você que conduz, é o rio que te conduz. Está entendendo? Já está nadando, irmão? Não, é assim, eu que programo o meu jeito, eu que planejo tudo. Se eu falar que não, ninguém faz eu fazer. Se for tipo Jonas, propósito de Deus, Deus faz você fazer. Está entendendo? Eu sou um obreiro do Senhor. Quem é comigo, obreiro e obreira? Não sou eu que mando na minha vida mais. Mas eu preciso, para andar na direção de Deus, no curso que Deus me chamou para andar, ou para viver, eu preciso mergulhar no rio, porque quem vai conduzir não sou eu, é o rio que me conduz. Amém? Aí, era necessário ele mergulhar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem. Primeiro ele mostrou o que precisava acontecer com ele, com a nação de Israel, com nós, com a igreja. Eu estou falando agora com o meu ministério e com o seu. Tem que mergulhar. Tenho medo, tem que mergulhar, irmãos. Não adianta a gente querer ficar só no rasinho e eu faço o que eu quero. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas só que Deus não te toma na marra. Você tem que se entregar ao Espírito Santo. Então a pessoa é batizada, tem dons, mas ele controla e faz do jeito dele. Irmão, quantas pessoas que Deus me deu a direção para falar com ele algo, e ele fala não, 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 não e não. Você está entendendo? Estou falando como pastor e como líder. Esse não é você estar no controle. Porque é algo que foi direcionado, não é algo absurdo, não é algo que você não pode fazer, é algo que você precisa negar a si mesmo e aprender a ser obediente. Quem está entendendo? Vamos lá. Olha, vou chegar na bênção. Deus vai derramar, o rio já está aqui, quem crê? E Deus vai fazer a gente mergulhar nele hoje. Eu não vim aqui para passar um tempinho comum, eu vim aqui para mergulhar no rio. Até o Kaique me perguntou sobre o culto de hoje, se era um culto normal. Eu falei, não, culto para mim não é normal, culto tem que ser sobrenatural. Culto sobrenatural não é loucura, não é movimento e não muda nada. É algo que Deus trata o nosso caráter, que Deus trata as nossas feridas, que Deus nos liberta das prisões. Porque, eu sou obreiro, mas está cheio de obreiro com prisões na alma.
com prisões na vida e não consegue romper com nada, não consegue desfrutar da alegria do Senhor, mas nesta manhã Deus mandou dizer: Ele vai te mergulhar no rio, você vai nadar, e Deus vai curar as feridas, vai quebrar as cadeias, e você vai levar este rio de Deus. Observe então, olha o que ele diz então depois que ele voltou. Ele voltou, versículo 7: e tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro, do rio, havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Onde tem rio, a proporção, a possibilidade de árvores, de frutos, frutificar e estar sempre viva e verde, mesmo na sequidão, como diz o Salmo 1 e Jeremias 17, os dois textos falam isso, que aquele que teme ao Senhor, que confia no Senhor, e que medita na palavra do Senhor dia e noite, é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto. Quem está entendendo? Fruto. Na estação própria, as folhas não murcham, as folhas não caem. Está cheio de crente obreiro murcho, só de aparência, porque está precisando voltar para o rio. E fala: as folhas não caem, não murcham, e tudo que fizer prosperará. Pensa nisso. Será que eu tenho prosperado em tudo que eu faço? Será que no meu ministério eu tenho prosperado? Porque quem prospera não precisa falar: eu sou próspero. As pessoas vê a presença de Deus, vê o seu amor, vê o seu carinho. Quando falarem de você, vão falar das suas qualidades, não dos seus defeitos. Porque você precisa estar no rio. Se sair do rio, fica seco. Se ficar seco, murcha. Se murchar, não dá fruto. E fruto aqui, você vê que nunca fala frutos, fala fruto. Fruto é o fruto do Espírito, que tem lá 9 qualidades do fruto. Então vamos lá. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, versículo 8, e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levada ao mar, as águas tornarão saudáveis, ou então sararão estas águas. Algumas estão assim. Então eu falei do mar, não falei? O mar é água salgada, tal, é bênção, tem um propósito, Deus criou para um propósito, é gostoso ir na praia. Mas onde este rio passar, ele vai indo e chega no mar. E quando esse rio chegar nestas águas, as águas ficarão saudáveis. As águas ficarão potáveis, bebíveis. As águas ficarão saradas, boas. Às vezes existe um mar no mundo de corrupção, que é passado para nós através da internet, pornografia, vídeos indecentes, ideologias, né? Televisão, programações, notícias. É um mar de sujeira que o mundo está vivendo. E a pessoa se alimenta mais disso, está mergulhada neste mar. Mas se o rio do Espírito passar na vida dele, na família, na igreja, as águas vão ficar saradas, aleluia. E onde não haveria vida, haverá vida. Onde estaria a enfermidade, haverá cura. E é o que Deus quer para este tempo, que a igreja, que os obreiros, que eu, que nós voltamos a mergulhar no rio da oração, no rio da palavra, porque não tem como eu dizer que estou cheio do Espírito se eu não mergulhar em Deus e nas coisas de Deus. Não tem como mergulhar, irmãos, em 2 minutos. Na água tem, você mergulha conforme sua respiração. Quem é mais treinado fica mais tempo dentro da água, não é isso? Mas mergulhar precisa tempo, precisa perseverança, precisa continuidade. E nós somos negligentes nisso. Nós somos de aparência muitas vezes. Damos uns que estamos molhados pelo rio, mas estamos secos de verdade. Porque o que vai contar não é o que eu faço aqui, é o meu particular no dia a dia, em que não só questão de culto, mas onde tiver alguém, o rio de Deus que está em mim, porque eu mergulhei, vai alcançar alguém, vai curar alguém, vai acalmar alguém, vai direcionar alguém, vai libertar alguém. Está entendendo? Onde se eu entrar, as águas sararão, ficarão saudáveis. Versículo 9: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, ou então e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Eu estou insistindo com família também, relacionamento. Onde este rio passa, tem cura, tem vida. Hoje tem casamentos de aparência no meio das igrejas,
Casamento de aparência aí, o que é mais fingido e mais hipócrita, o outro sabe. Às vezes não expõe porque fala assim, vamos ver, vamos dar mais um tempo para ver se ele melhora, se ela melhora. Casamento de aparência, está cheio, não tem mais afeto, amor, prazer, elogio, coisa boa, só tem reclamação e egoísmo. E é tudo crente e obreiro, porque precisa voltar a mergulhar no rio. Precisa, irmão, não tem como eu ter uma comunhão com Deus e as coisas da minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, na igreja, no relacionamento ministerial, não tem como melhorar e ter cura e ser saudável. Só porque eu sou crente, falo umas línguas estranhas num culto e dou alguns recados, ou canto uns louvor, não. Eu preciso mergulhar e permanecer no rio do Espírito. Está entendendo? Porque está dizendo aqui, onde toda criatura vivente que passar por onde quer que esse rio tiver, haverá peixe, haverá, as águas sararão, haverá curas, serão saudáveis, e viverá por onde quer que este rio passar, haverá vida. Você pensa que vida é só isso aqui? Estou de pé, meu corpo está aqui, eu comi um omelete com café com leite hoje para me aguentar falar, e estou falando e respeito. Você pensa que isso é vida? E você está vivo. Vida é o que tem aqui dentro. É Jesus, é o Espírito Santo, é a fé, é a alegria, é o louvor, porque vai fluir de mim o que tem aqui dentro. Não é você estar respirando, eu estou trabalhando, eu estou conquistando isso, aquilo. Tudo bem, isso é viver. Vida é o que tem aqui dentro, que sai daqui de dentro. Isso é vida. O meu casamento tem vida porque vai sair daqui, desse corpo, porque eu estou no rio. Palavras, elogio, tem até uma correçãozinha, mas com amor. Se tiver um problema, uma enfermidade no relacionamento, a gente vai ter cura. Irmãos, nós temos que parar as pessoas estão cansadas de ver a aparência. Você ser uma coisa aqui e lá no serviço, no outro lugar, você é outra coisa. Você ser uma coisa só do que você faz. Mas no relacionamento você não é o que é para ser. Porque você está fora do rio. Você está apenas na beirada do rio. Você não mergulhou. Já estive lá. Eu duvido alguém que mergulha no Espírito se ele não é quebrantado. E quem é quebrantado de verdade, ele tem amor incondicional. Ele nega a si mesmo. Porque você pensa que negar a si mesmo para servir a Deus é só para fazer, eu vou fazer a obra. A pessoa tem que fazer a obra é você pregar, você cantar. Isso aí é você dedicar seu corpo para Deus. Fazer a obra é você amar o seu próximo. É você se compadecer do outro de verdade. Não ser hipócrita, eu te amo, mas não faz nada por ele. A pessoa deu uma dica para você fazer alguma coisa para ele como servo, você fala, eu te amo. Mas você ou entendeu e não quer servir de verdade, ou então dá uma de João sem braço, né? Ou então não percebe que Deus está dando uma dica para você provar que você ama. Não só falar que você ama. Quem está no rio, ele ama, ele nega a si mesmo por alguém. Você sabe que casamento dá certo quando os dois aprendem a negar a si mesmo pelo outro. Só que na sujeira do mar do mundo, do mar da vida. Até tem dois louvores que eu lembrei agora, lembrei tudo agora, tá? Que fala de mar. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, te sufocar, segura na mão de Deus e vá contra eles o mar, a sujeira do mar da vida. Afeta o casamento, afeta a família, porque vem só coisa que satisfaz o ego da pessoa. Mas tem que segurar em Deus, mergulhar no rio. Lembrei do outro, do Lázaro. A minha vida é do mestre. É mesmo? Meu coração é do meu mestre. É mesmo? Minha esperança é mesmo? É do meu mestre? É tudo do mestre. Aí fala, se as ondas, o quê? As ondas o quê? Se as ondas grandes vêm, grandes, tentando me afastar. O que é essas ondas? Você acha que onda é só luta, irmão? Luta não afasta crente de Deus. Luta faz o crente mais forte. A não ser se ele nunca foi convertido e ele é covarde. Então, as ondas grandes não são lutas. As ondas grandes são satisfações para a nossa carne, propostas, coisas que agradam a nossa carne e nos afasta de Deus. Eu sei que alguns falam assim, eu me afastei da igreja e do ministério, não faço mais nada porque eu passei uma grande luta, uma grande decepção. Com quem? Você estava olhando para quem? Você estava mergulhado em quê? Se eu estou mergulhado na palavra e no rio, a minha visão, quando eu vejo os problemas nas pessoas, seja na minha casa, seja na igreja, seja na sociedade, nos governos, seja onde for, até quando eu olho para o espelho eu vejo problema, sim ou não? Você já olhou para o espelho e viu problema?
Tem hora que eu vejo e falo assim, bonitão, parece com o pai, imagem e semelhança de Deus. Eu faço isso às vezes, mas tem hora que eu vejo o problema e falo assim, você precisa se consertar, cabra. Você acha que eu não faço isso, irmão? Que eu estou fazendo apenas uma ilustração? O espelho da nossa vida é a nossa alma. Nós temos que olhar para dentro de nós e não falar assim, irmão, eu não consigo, eu estou arrasado, é melhor eu desistir, é melhor entregar. Covarde. Deus não deu espírito de covardia para a igreja, muito menos para o obreiro. Deu espírito de ousadia, temor, amor e equilíbrio. Então veja bem, você vê que aconteceu tudo isso, está passando sozinho a página. E ele falou que onde esse rio passar, a vida. Já viu vida? Você viu que eu falei que viver é isso aqui, externo. Estou doente, estou lá na cama, estou vivendo. Mas se eu tenho vida, a esperança está viva. Eu vou me levantar. Eu estou desanimado no ministério porque eu estou embaraçado com alguma coisa. E às vezes, normalmente, eu que estou embaraçado e quero culpar alguém. A culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos obreiros da igreja, a culpa é do Bolsonaro, né? Que o pessoal aprendeu agora, tudo é culpa do Bolsonaro. Se cair um copo e quebrar em casa, foi o Bolsonaro. Povo que não assume a responsabilidade. A enchente que está dando agora nesse tempo de chuva, a culpa é do governo. E o povo que joga lixo? E o povo que não faz nada para ajudar? Você está entendendo? O jeito que a sociedade está podre, esse mar de sujeira, está tentando jogar na igreja, porque quem está por trás disso é Satanás, é o espírito de corrupção, o espírito do anticristo. Aí se eu não mergulho no rio, a sujeira vai pegando em mim. O meu caráter não é um caráter verdadeiro. Eu falo uma coisa, mas não cumpro. Eu sei que tem que obedecer, mas eu retruco. Você está entendendo? E às vezes aí não entende por quê. Aqui está dizendo, se o rio passa, se você mergulhar nesse rio, tem vida. E eu estou profetizando nesta manhã, vida do rio do Espírito. Se você mergulhar no rio, tem cura, as águas sararão, aleluia, haverá renovo, essa sequidão hipócrita que nós temos, vai sair, porque Deus vai encharcar a gente com a unção do rio do Espírito, e haverá vida, e as pessoas vão ser tocadas por Deus, através das nossas vidas. Se eu servir a Deus, que nem nós servimos tanto tempo, e ninguém é tocado por nós, porque eu só sou espiritual aqui dentro. Em casa eu não sou nem na rua, eu sou natural na rua. Ô irmão, como é que está? Você viu como é que está o quilo de feijão? Que absurdo, né? E a caristia? Pois é, então, cada assunto, para quem tem o rio, para quem está no rio, é uma chance para falar que Deus está agindo. É uma chance para falar de Jesus. E muitos entram na murmuração, é crente aqui dentro, profetiza para os outros aqui dentro, mas em casa ele entra na murmuração, na rua ele entra na murmuração, porque ele só sabe que tem o rio, está perto, mas não entra no rio. E Deus está nos chamando, queridos, nesse tempo, porque haverá um grande avivamento. Deus está tudo planejado. O diabo está fazendo uns planos, os governos estão planejando para o anticristo tomar posse aí, está acontecendo, mas Deus tem o plano, e o plano de Deus não vai ser frustrado. Vai vir um grande avivamento, e eu estou dentro, eu estou mergulhando no rio, eu vou mergulhar neste rio, e o Senhor vai me encher, nada mais vai importar a não ser a vontade de Deus para a minha vida, e para a casa e para a igreja do Senhor. Tem um livro que diz até que nada mais importe. Tem tudo a ver com comunhão com Deus. Porque você tem comunhão com Deus. Moisés subiu ao monte e Deus não falou para ele, sobe no monte que você vai ficar lá 40 dias. Ele subiu, ele não sabia quanto ele ia ficar. Mas quando ele subiu, é tão gostoso, tão tremendo a presença de Deus, que ele nada mais importava. Porque ele estava ouvindo a direção de Deus. Chegou a descer com o rosto brilhando, falamos esses dias. Não é verdade? Mas nós queremos as coisas do Espírito, mas não queremos mergulhar no rio. Queremos que a minha casa seja uma bênção. Minha casa será uma casa. É bonito cantar e profetizar, mas e o mergulhar no rio pessoal da minha vida? Se nós mergulharmos, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, dá um glória agora. Se nós mergulharmos no rio, não vai dar para Satanás, não vai dar para ações malignas, não vai dar para o sistema, não vai dar para a rede social, não vai dar para os problemas, não vai dar pelos males do mundo. Se mergulharmos no rio, tem vida, tem cura, tem milagre, tem muito peixe, está dizendo aqui a palavra, tem fruto e tem a alegria do Senhor, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, aleluia, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha o que eu vou dizer agora, olha para mim. Deus está no meio dela.
mas eu estou em Deus? Só um amenzinho fraquinho. De novo, você dá um glória e confirmar. Talvez não está, e Deus está chamando para estar a partir de hoje. Vou estar a partir de hoje. Então fala o amém profetizando se não está. Deus está no meio dela, e eu estou em Deus? Irmãos, não tem como eu estar em Deus. Tem luta? Tem desafio, tem perseguição. O mundo nos odeia por causa que nós cremos no nome de Jesus, falamos no nome de Jesus. E tem gente que para de falar para ele ser amigo do mundo, as pessoas tudo bater nas costas, não criticar ele, não perseguir, não. Nós precisamos que venha criticar, que venha perseguir, que venha falar mal, mas não por causa das nossas más atitudes, mas porque nós carregamos o nome de Jesus e dentro de nós esse rio flui. Para o rio fluir em nós e curar pessoas, porque aqui diz que esses rios vão indo e vão curando aonde ele passar, e quem entrar nesse rio é curado. E eu vou mostrar aqui esse rio agora para a gente fechar. Vamos lá comigo, Evangelho de João. Sabe que você está assim, lendo Provérbios, lendo Salmos, e não era o 46, eu estou no 24 ainda, lendo o Evangelho de João, e você está lendo e fala dentro de você assim, ó, o rio de Deus. Aí Deus leva a gente nessa palavra que eu estou ministrando agora. Parei tudo, voltei depois para o meu devocional, mas parei tudo que eu ouvi o rio de Deus. Aí eu falei, o que é o rio de Deus? O que Deus quer falar? O que Deus está dizendo para nós? O rio existe, o rio está. Muitos já até dão umas mergulhadinhas no rio, mas voltaram de novo para o raso. E voltaram, e foram afastando. Até os pés agora estão secos, porque alguns pelo menos ficam com o pé molhado. Eu estou na igreja, eu falo umas rajadas de língua estranha, eu dou uma pregação, eu faço isso, mas e além disso, você faz o quê? Pergunta, eu lembro que uma vez um colega meu de trabalho com pessoas, era lá no NPCA, se tiver alguém eles vão ouvir isso. O NPCA era uma casa de adolescente que a gente trabalhava lá no meio do mato, na roça, passava o dia, alguns passavam a noite, adolescentes com problemas de família, com problemas de traumas, chamava adolescentes de risco, né? A sociedade falava, mas risco da vida deles. Não que eles colocavam alguém em risco, mas alguém que vive em situação de risco, sem referência de família, sem referência de autoridade, ele começa a sair detonando tudo, atropelando tudo. Você vê que tem pessoas na igreja, que ele converteu, ele é sincero, ele deseja converter, mas ele não tem referência de autoridade em casa. Os pais perderam a autoridade. E olha como está a vida dele e dela. Perderam de pequeno, hoje já é adulto, alguns até casados já, perdeu a autoridade, como está a vida dela. Quem perde a referência de autoridade, por que perde? Porque Deus deu autoridade, sim ou não? Vou falar isso à noite, já estou fazendo aqui uma prévia. Mas só que às vezes nós desprezamos a autoridade e negligenciamos. Se você tem autoridade de Deus para alguma coisa na vida, terrena e espiritual, e você negligencia ela, porque você é insubmisso, o primeiro passo é ser insubmisso, alguém pega essa autoridade e começa a te oprimir, começa a te manipular, começa a te controlar, seja o diabo, seja quem for. Eu vi um vídeo uma vez, talvez vocês já viram, que uma criança chorando e a mãe, filho, tem um vídeo na internet aí, quando eu falar você vai lembrar, você já viu. Aí a mãe frouxa, hoje tem mães frouxas, pais frouxos, obreiro frouxo, crente frouxo, aqui não tem, só por aí, entenda isso. Mãe frouxa, porque aconteceu isso, uma criança de 7, 8 anos, chorando, a mãe tentando falar para ele, pôr uma ordem nele, ele vai lá, pega uma vara e começa a bater na mãe, e a mãe, que palhaçada é essa? Se fosse um crente, ele não está seco, ele já virou estátua de pedra, porque está longe do rio. Você está entendendo? As coisas de Deus têm princípios, irmãos, e nós conhecemos aqui, olha para mim, nós conhecemos aqui, porque nós sabemos, pensamos e falamos, mas nós desconhecemos aqui, porque não praticamos. Então, Jesus através do apóstolo João escreveu o que Jesus falou sobre este rio. Evangelho de João, 1 capítulo 4, é 2 versículos só, 2 ou 3 vai dar. Que rio que é esse, pastor, que o senhor está falando? Eu sei que vocês já entenderam que rio que é, mas eu quero mostrar na Bíblia e como que faz para a gente permanecer neste rio e a nossa vida frutificar, ter cura, nossos relacionamentos, você ser um instrumento de cura e não de destruição, porque você quer levar as coisas na bruta.
e não funciona assim. Evangelho de João, é que eu estou pegando o papelzinho aqui para mim ir no versículo certo, para não ficar procurando. O papelzinho está aqui em Salmo 46, né? Onde eu li primeiro. Repita comigo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então vamos lá, Evangelho de João 4, 13 e 14. Olha o que vai dizer. Vocês conhecem o texto, eu não vou entrar em detalhe, mas só vou pegar o versículo. João 4, 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Diga nunca. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que vai jorrar, saltar para a vida eterna. Jorrar, irmãos, é fluir. Aqui você sabe que a conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele usou a questão da água porque ela estava no poço pegando água, para curar a vida dela, para fluir o rio do Espírito na vida dela. E é tão interessante quando flui. Por isso que eu falo, você falar que flui, você tem um movimento é uma coisa, fluir é outra coisa. Porque ele falou isso para ela, e ela começou a falar, ele entrou no assunto da água e tal, porque ele queria falar sobre isso, desta água que ele dá. Aquele que beber desta água se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna, que salte para a vida eterna. E a mulher falou: então me dê desta água para que eu não venha mais aqui tirar no poço. E ele falou assim: então vai lá chamar seu marido e vem cá com ele. Eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Então ele já foi logo no propósito que ele começou a conversa lá para chegar nesse ponto. Revelar, não só porque tem gente que quer revelar para expor, para dizer que revelei. Ele queria revelar, curar e mudar a história. Diga aí, quem tem o rio do Espírito, revela, cura e a pessoa muda a história. Porque de uma mulher que se escondia, que ia pegar água meio-dia no calorão, para ninguém ver ela e perturbar ela por causa da vida torta dela. E agora, quando ele fala do rio, ele vai falar da adoração, ele chega no Espírito, do rio do Espírito. E aí quando ele fala isso e ela entende, ela fala: Senhor, vejo que és profeta, e as escrituras dizem, quando ele vier nos falar todas essas coisas que você está falando, aí ensinar, ele falou assim: sou eu que falo contigo. E ela na hora foi impactada pelo rio, aquela sujeira foi sumindo, e aí ela então imediatamente, ela esquece da água do poço, porque agora ela tinha o rio da vida, e ela vai na cidade, ela se escondia, ela tinha vergonha, ela tinha complexo, ela tinha enfermidade espiritual, ela tinha traumas, decepções, mas agora ela estava livre, porque o rio chegou nela, e ela então vai na cidade, no meio dos homens, das mulheres, na praça, e fala: conheci um homem que tem falado tudo que eu tenho vivido até aqui, porventura não é este o Cristo? E ela voltou e todo mundo foi atrás. Olha, irmãos, foi um negócio imediato. Se o rio flui, você fala de Jesus e alguém segue você até Jesus. Aí depois agora é com Jesus, porque depois que eles chegaram até Jesus, Jesus falou com ele algumas coisas do reino, e eles falaram: olha, nós cremos, porque ouvimos o testemunho desta mulher, que nós nem sabia quem ela era, mas agora nós mesmos temos ouvido e visto que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você vê? Por isso que quando a Bíblia fala, não é por força nem por violência, não é no grito. Tem hora que eu fico me analisando como eu estou ministro, falo: não é no grito, é ensinando, e o Espírito Santo vai despertando, animando, levantando, direcionando a gente. Mas tem gente que prefere continuar no seco, na beira da praia. Fica assim: ó, que rio, mas não vai. O Senhor chamou o profeta até 2.000 metros, para que a vida dele nunca mais fosse a mesma, mesmo sendo profeta. Nós vemos história de profetas que teve um momento com Deus, para que ele não fosse mais o mesmo tipo de profeta que ele era. Será que eu estou sendo o tipo de profeta que Deus quer que eu seja? Profeta teológico? Nada contra a teologia, que eu sou teólogo também. Profeta seco? Profeta que dá uma profecia para agradar? Profeta que fala no momento da raiva? Será que eu tenho sido?
Isaías precisou ver a glória de Deus. Ezequiel precisou entrar no rio de Deus para ter um ministério profético do jeito que Deus queria. Está entendendo? Observe agora e eu termino. João 7, versículo 37 e 38. É pertinho aí, vizinho. Passa umas 4 páginas e nós concluímos para nós fazermos um momento de oração. João 7, 37 e 38. Eu vou ler até o 39. 3 versículos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o versículo 38. Quem crê em mim, do jeito que você quiser, tá assim? Porque é o que muitos estão fazendo hoje. Ele crê, ele interpreta a Bíblia errada, ele é carnal, ele tem a mente natural, e ele então, ele lê, conhece, prega, mas a sua vida não condiz que ele está no rio do Espírito. Os seus atos, Deus me deu uma palavra esse tempo atrás que eu não preguei ainda. O que eu tenho deixado nas pessoas? Marcas ou rastros? Os rastros que a pessoa deixa é rastro de decepção, é rastro de destruição, é rastro que deixa as pessoas, ele perde a credibilidade. Agora as marcas são uma pessoa, um dia passou uma pessoa na minha vida, e ele marcou a minha vida, e sempre quando eu lembro desse assunto, eu lembro dessa pessoa, porque marcou de forma positiva, me fez ter uma nova postura. Eu me lembro que, quando fala de Eliseu num texto da Bíblia, que eu não lembro agora a referência, fala como Eliseu viveu. A sunamita diz: eu vejo que esse homem que passa por nós, ele ficava pregando para ela, ele passava por ela. Eu vejo que esse homem que passa por nós é verdadeiramente um santo homem de Deus. E aí quando vai falar dele, fala assim, ó, e então vai se dizer que Deus teve um homem na terra. Eu conheço muitos, um era o pastor Genô e muitos outros que eu conheço, além dos da Bíblia, teve muitos na Bíblia, mas a gente tem que entender que a Bíblia tem muitas referências para nós, mas hoje o povo precisa de referência aqui, agora. Tá, quem se candidata aí? Referência. Para ser referência, conforme Jesus, tem que mergulhar no rio, tem que viver neste rio. O rio tem que conduzir a gente, queridos. Para que alguém fale assim, lá no seu emprego, tem uma pessoa que trabalha aqui que é homem de Deus, que é pessoa de Deus. Que quando alguém na sua casa alguém for falar de você, fala assim, ó, não fala dele não, porque ele ou ela é homem, é mulher de Deus. Você está entendendo? Pastor, se fala mal de mim, eu não estou nem aí. Eu estou aí. Porque as pessoas precisam de referência no modelo de Cristo. Então, se eu não mergulhar no rio, eu não vou ser referência no modelo de Cristo. Eu posso fazer um monte de obra, pregar, ensinar, dar estudo, cantar, tocar, até evangelizar, relacionar, mas não deixa as marcas que a pessoa precisa, a marca de Cristo nele. Não deixa. Porque quando alguém é marcado por Deus através de alguém, a pessoa tem uma vida transformada e sai transformando outros. Aí você recebe ministração há 10, 20 anos da parte de Deus, mas o processo é lento. Sabe por quê? Está no rasinho, está na beira da praia, tem medo de mergulhar, mas Deus está dizendo, hoje começa um novo tempo de mergulho no rio. Eu já tenho uma vida até boa espiritual, Deus quer fazer mais. Mergulhar é isso, é Deus fazer o que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Eu não queria falar isso, mas está vindo. Você acha que Deus não sabe da nossa arrogância? Você acha que Deus não sabe da verdadeira intenção do coração? Você acha que Deus não sabe da nossa prepotência, irmãos? Todos que não aprendem a submeter-se à autoridade é prepotente e arrogante. E aí ele não está mergulhando no rio. Quem mergulhe, está entregue. Eu não concordo com isso que o pastor que fulano falou, mas eu confio que Deus está no controle. Então eu estou entregue, eu não vou ficar causando problema. Porque hoje, a geração de hoje, de obreiros e de crentes e de filhos com os pais, de família, é questionar a autoridade e não querer se submeter. É por isso que fica esse negócio, Deus falando e as pessoas resistindo. Porque resistir não é você, eu não falei nada, você não fala, mas sua atitude fala. E às vezes o que sai da boca fala também. Quem está entendendo? Eu quero estar mergulhado nesse rio, quem quer comigo? Olha o que Jesus disse, nós vamos mergulhar mais um pouquinho agora. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre ou interior. Jorrarão.
Se eu sou seco, estou perto de alguém seco, não acontece nada, fica tudo seco. Mas se eu tenho rio, chegar perto de alguém seco, às vezes antes de eu falar qualquer coisa, a presença dele, do Espírito Santo, já começa a tocar na pessoa. Eu estou sentindo uma vontade de chorar aqui, eu quero confessar o meu pecado. Eu estou desanimado, querendo desistir, mas eu estou sentindo um encorajamento. Você acredita nisso? Eu já vi Deus fazer coisa com pessoas sem eu falar nada. E Deus já fez comigo, com pessoas que têm o rio, sem eu falar nada. Se a pessoa falar nada, só o rio que está nele. Mas quando abrir a boca, não vai falar de você mesmo, não vai falar o que você acha ou você pensa, não vai usar a Bíblia como o diabo usou para tentar a pessoa e você descobrir podre dela. Você vai falar algo que a pessoa precisa, e Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai salvar, Deus vai renovar pessoas que estão paradas aí, pessoas que estão distantes aí, Deus vai trazer de volta, porque o rio do Espírito está correndo sobre a igreja. Por que rio do Espírito? Versículo 39. E disse ele isso acerca do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Tem duas formas de explicar isso. A literal, histórica. Jesus não tinha morrido na cruz e não tinha ressuscitado ainda. Isso é ser glorificado, porque quando ele ressuscita, ressuscita com poder e glória e corpo glorioso. Então, depois que ele ressuscita, ele dá a instrução para os discípulos e fala: eu vou para meu Pai, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque virá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ninguém segura mais vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, e todos saberão que o Senhor os ama, que o Senhor salva e que o Senhor é Deus. Amém? Esse rio é o Espírito Santo. Essas águas purificadoras de Ezequiel 47 é o rio do Espírito, que fala lá, ele sai debaixo do trono de Deus. E hoje, eu não preciso pedir para o Espírito Santo: vem Espírito Santo, ele já está. Eu posso pedir: Senhor, manifesta, eu tenho que mergulhar, ele já está. Você quer que ele já está? Talvez você pode pedir: Senhor, Espírito Santo, manifesta na vida da igreja, manifesta na vida dele, porque ele já está. As pessoas que estão secas, as pessoas que não estão mergulhando, e uma pessoa que não mergulha, ele não pode querer molhar outro, porque ele está seco também. Mas se você mergulha no rio do Espírito, como pastor? Minha devocional particular, minha oração no quarto, minha leitura da Bíblia, meu ouvir Deus falar através de alguém ou através da palavra, aquilo que, não só o que eu estou pensando, eu estou meio assim irado com a rebeldia, então eu vejo uma palavra que alguém bate, para mim também bater também. Isso é bom? Mas não é o que Deus quer, porque o que vai fazer é o rio do Espírito, uma vida mergulhada no Espírito, um ministério mergulhado no Espírito. Irmãos, eu tenho certeza, é bíblico isso, a Bíblia inteira é exemplo. Se nós mergulhamos, não tem para Satanás, ele vai continuar tentando, porque ele vai tentar até ele ser lançado, depois que ele for preso por 1000 anos lá no milênio, ele vai ser solto, depois vai enganar muita gente, aí depois vai ser lançado no lago de fogo para sempre. Mas até lá, ele vai continuar tentando. Tem conseguido com alguns? Tem. Porque ele tem poder? Não. Porque nós temos deixado de mergulhar no rio do Espírito. Porque se nós mergulharmos, ele não destrói o nosso casamento, ele não destrói nossos filhos. Ele vai tentar, a vida inteira. Aí você percebe, você está mergulhado no rio. Quando você mergulha no rio, você tem a direção do Espírito. E a direção do Espírito vai ser sempre algo que vai trazer vida. Quem entendeu? Eu não estou julgando ninguém, estou dizendo que Deus falou comigo, que nós precisamos mergulhar no rio do Espírito. E quem já mergulhou um dia, sabe como está a sua vida? Porque o que diz respeito à minha vida? Primeiro, eu e Deus. A verdade entre eu e Deus. Se eu tenho uma verdade entre eu e Deus, eu e minha esposa tem que condizer que eu estou com Deus. Eu e meus filhos tem que condizer que eu estou com Deus. Eu e meus pais, eu não tenho meus pais aqui, mas você tem. Você e seus pais. Porque não adianta, irmão, ser bacaninha com um, com o outro, mas chega na hora da autoridade, que é o pai, que é a mãe, que é o avô, que é a avó, que é o professor, que é a polícia, que é o governo, que é quem, a gente ser rebelde. Não condiz. Deus nos ensina todas as coisas para que Ele haja em nós e através de nós. Amém? E com tudo que está acontecendo no mundo,
Deus está fazendo algo tremendo, e eu sei que eu e você fazemos parte disso. Fazemos parte disso, mas precisamos parar para entender melhor as Escrituras. Chega de pregações rasas, de autoajuda, pregações que você exorta, mas você não vive. Chega! Vamos mergulhar no rio e deixa o Espírito de Deus nos levar, de verdade. E eu vou dizer para você, Ele não nos leva sem isso aqui. Tudo que Ele nos leva tem que ter isso aqui, ó, palavra. Palavra de verdade. Quem entendeu diz amém. Quem quer mergulhar no rio? Eu quero que você deixe sua Bíblia na cadeira agora. E por alguns minutos, nós temos ali 15 minutos para terminar. Por alguns minutos, ouça um pouquinho. À medida que você for ouvir agora, esse louvor, é uma oração. Mas ouça primeiro, pelo menos uns minutos. Depois você começa a interagir, mergulhando em oração. Fala com Deus sobre as suas verdades. Senhor, eu pensei que eu era uma pessoa, um crente bom. Pensei que estava assim tudo certinho. Pensei que eu tinha razão em tudo. Mas eu estou entendendo que eu preciso, na verdade, é mergulhar nos teus rios. Porque onde o rio passa, onde alguém entra nesse rio. Você vê que fala duas coisas. Fala onde o rio passa, tem vida, tem cura e tem saúde. Mas também fala, onde quem entrar nesse rio, porque às vezes o rio passa e a pessoa não entra. Sabe quando tem avivamento assim acontecendo e as pessoas ficam, mesma coisa. Não, irmãos, adore, se gesticule, chore, mergulhe, se quebrante, faça alguma coisa. Fala com Deus, nem que for para chorar, mas não force o choro, mas começa a falar com Deus as verdades. Fala, Senhor, eu não quero mais ser desse jeito, eu quero esse rio, eu quero que o rio me conduz, eu quero que seja notório aonde eu estiver, a tua presença, de verdade, irmãos. É bom ter conhecimento, é necessário, mas o conhecimento sem mergulhar no rio, não passa de palavras vazias. Precisa das duas coisas, mas o principal é mergulhar no rio. Pode soltar o louvor aí. Depois você faz o que você quiser, quer ficar de pé, quer estender as mãos, quer ajoelhar, mas por enquanto ouça um pouquinho. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho mais, por favor. Oh Espírito, aqui estamos, conforme a tua palavra. Existe um rio, aleluia. Senhor. É o Senhor agora, Espírito Santo, que fala, é o Senhor que faz, é o Senhor que move. Que flui. Nós estamos aqui para mergulhar. Arabaço e canta labaxou. Águas que correm do trono. Bendito é o nome do Senhor. Águas Pega ele, Senhor, pega ela. Oh, pega eu, aleluia. Fala com o Senhor, pega eu, Senhor, agora. Eu quero. Por onde o rio Aleluia. passar. Oh, Espírito Santo. Tudo vai transformar. Pois leva a vida no próprio. Ele está aqui. Ele está aqui nesta Este manhã. rio está. Aleluia. Neste lugar. Mergulha agora, é você. É só mergulhar, o rio está aqui. Olha aí, Senhor, quebra a indiferença, repreenda esse espírito de resistência. Olha, decanda, pode fazer o que você quiser agora. Mergulha. Eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, meu Deus. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus da vida, Senhor. Aleluia. Em o nome de Jesus. Deus está te chamando. O rio está passando aqui. Vai fazer o quê? Vai ficar só com os pés molhados? Mergulha. Abre a boca. Abre o coração. Se ajoelha, fica de pé. Levante as mãos. Tenha ousadia. Aleluia. Espírito Santo, eu estou aqui. Existe um rio, Senhor. Por
mergulhar, queremos, Pai, entrar, Senhor, imergidos, Pai, na tua presença. Queremos, Pai, que a tua água, Senhor, purifique a nossa casa, purifique o nosso coração, purifique a nossa família, purifique o nosso caráter, purifique, Senhor, para que o Senhor, aleluia, continue mais santo do que já é. Queremos, Pai, aleluia, através da nossa vida, ser testemunha viva. Repreendemos, ó Pai, todo o poder contrário, todo intento, ó Pai, criado, forjado pelo inimigo contra a vida da tua igreja. Nesta hora, Pai, nós cancelamos, nós aniquilamos, ó Pai Santo, Pai poderoso, aleluia, Senhor da glória, todo mal, em nome de Jesus, caia por terra agora, seja repreendido toda ação contrária do inimigo, Pai amado, Pai poderoso, que nesta manhã o Senhor possa liberar renovo, restauração, ó Pai, meu Deus amado, meu Deus querido, batismo com o teu Espírito Santo e com fogo para a vida da tua igreja, que o Senhor venha trazendo nesta manhã o despertamento, um avivamento, um encorajamento, para a vida da tua igreja, que o Senhor venha dar saúde espiritual à minha vida, à vida da tua igreja, que o Senhor venha, Pai, aleluia, abençoar a nossa família, os nossos filhos, Senhor, abençoar a nação brasileira, os governantes brasileiros, oh Pai amado, Pai poderoso, começa agora, começa agora, alabaxou, radaiada, lababatou, corabassura, gadeia, ó Deus, nos deu um coração igual ao teu. Aleluia, glórias a Deus, ó Pai, arranca, Senhor, aleluia, de dentro de mim tudo aquilo que não louva, que não bendiz, que não engrandece o teu nome, Deus amado, Deus querido, começa a tocar nele, começa a tocar nela, ah, meu Deus, libera uma nova unção sobre a vida dele, sobre a vida dela, libera a força, Pai, para que ele venha, aleluia, Senhor, ter coragem de mergulhar no rio, aleluia, nos ensina a viver conforme a tua palavra, nos ensina a ser, ó Pai, praticante da tua palavra, Deus amado, Deus poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina a viver o que falamos, estamos aqui para te servir, estamos aqui para te adorar, estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, e a gratidão, o louvor, a adoração é para o Senhor, aleluia, tira a
Candarabá. Ó Deus, arranca a frieza. Arranca a frieza, Senhor da glória. Arranca o espírito de julgamento. Oh Deus amado, Deus querido, todo mal seja abolido contra a vida da tua igreja, Pai. Porque, Senhor da glória, bem sei eu que o Senhor, ó Pai, vem buscar uma igreja santa, lavada, remida, zelosa e de boas obras. Então, Senhor, aleluia, meu Deus, pelo teu poder, pelo teu amor com que nos ama, meu Deus, nos envolva mais e mais no teu reino. Oh Espírito Santo, eu convido você que tem língua estranha, ore em línguas agora, ore em línguas agora. O fogo está aceso, o rio do Espírito está passando aqui. Pode orar, Deus está te renovando, Deus está te levantando. Fala em língua estranha agora, querido. Usa este dom que edifica, este dom que renova, este dom que acende. Oh Espírito de Deus, batiza Jesus com o Espírito Santo, batiza com fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É tempo de renovo, é tempo de frutificação, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de avivamento. O Senhor aviva a igreja, o Senhor aviva a sua obra, o Senhor aviva a família, o Senhor aviva o ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos e cremos no mover do Senhor. Cremos no mover do Senhor. Aleluia. Baixa um pouquinho. Deixa bem baixinho. Glória a Deus. Aleluia. Continua orando, mas escute. Escute o que Deus está dizendo. Derramarei água pura sobre vós e ficareis limpos. E onde havia sequidão haverá abundância de vida. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e enviarei o meu espírito para que haja vida, para que haja vida, para que haja frutificação, para que haja cura, para que haja comunhão, para que haja renovo. Em nome de Jesus, receba a vida do Espírito, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Espírito Santo, venha fluir, venha fluir. Oh, faça fluir sobre ele, faça fluir sobre ela. Onde ele estiver, este rio do Espírito vai estar. Onde eu estiver, este rio do Espírito vai estar. E vai fluir vida, e frutificação e saúde, em o nome de Jesus. Oh Deus, eu te glorifico, meu Pai. Eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico, Espírito Santo. Eu te agradeço. Eu te bendigo nesta manhã. Oh, aleluia, porque sei que hoje o Senhor está fazendo algo. Sei que hoje à noite o Senhor vai fazer também, o Senhor vai continuar. Porque é o Senhor que faz e o rio do Espírito está passando. Em nome de Jesus eu te agradeço. Glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, exaltado para sempre ao Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Oh Espírito Santo, alcança cada vida para cumprir este propósito, que este rio da tua presença esteja fluindo, esteja movendo, esteja curando, esteja renovando, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Deus nos dá 18 horas.
em você. Mas não só pense, faça o que precisa fazer. Tem coisas que não é Deus que vai fazer. Ele vai fazer a medida que você quiser. O rio, Deus deu. Mergulhar é com você. Mergulhar é comigo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Espírito Santo esteja em nossos corações e em toda a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Segura só um minutinho, ninguém sai do lugar, pode desligar lá dentro. Só vou pedir um favor para vocês agora. Eu faço isso de vez em quando.